Porque quando a gente levar isso a sério, e eu estou falando de um princípio, quando a gente levar os princípios da palavra de Deus a sério, o mundo vai olhar para nós, o mundo vai olhar para a igreja, e ele não vai olhar para as paredes, vai olhar para nós que somos a igreja. E quando nos vemos tudo para esse lugar, para adorar, para honrar o nosso Deus, o mundo vai começar a sentir vontade de vir aqui. O mundo vai começar a ter sede de vir aqui, para saber por que somos tão felizes, tão alegres, tão contentes, tão de bem com a vida. Eles vão ter sede, e nós vamos poder dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? Por quê? Porque Jesus está em você, Ele é a fonte das águas vivas. Não abandone a fonte das águas vivas, pelo contrário, beba dessa água, e essa água se fará uma fonte em você, diz a palavra. Então a origem da Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus. E Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Então a ceia, ela não nasceu na igreja, mas ela nasceu no próprio coração de Jesus. Foi Jesus que instituiu isso. Isso aqui vocês vão fazer, eles vão fazer em memória de mim. E Paulo afirma que recebeu essa instrução diretamente do Senhor. Então, a ceia ela nos remete à cruz, à traição, ao sacrifício e ao amor de Jesus. Veja ao que ela nos remete, porque naquele dia que ele participou da última ceia que ele fez com os discípulos dele, que ele pegou o pão e partiu com eles, ali ele foi traído, né? Ali ele mostrou o amor dele, a humildade dele, nos ensinando a ser humildes. Ali naquele dia ele foi levado já para o caminho do Gólgota, o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, o caminho do sacrifício. Naquele dia ele já começou o sofrimento dele. Então ali, naquela cruz, quando ele é direcionado a esse lugar, nós temos que pensar: quem nós somos? Quem nós somos? Aquele que ama como ele nos amou? Aquele que o traiu? Aquele que o vendeu? Aquele que o negou? Tudo aconteceu naquele dia. Ou nós somos aquele que o ama? Aquele que diz: eu vou fazer o que o Senhor disse. Se é para eu celebrar esse dia, para eu trazer isso em memória, eu vou trazer isso em memória. E eu quero estar junto com os meus irmãos nesse dia. Eles estavam lá, a igreja de Jesus estava lá todos os apóstolos com ele, estava lá naquele dia. Então por isso que os salvos têm que estar com ele, amém? A Santa Ceia é para a gente estar com ele, para a gente rever as nossas situações. Ali foi que ele disse: alguém me trairá. E eles ficaram assustados: serei eu, quem será? Mas tudo aquilo estava definido para que se cumprisse a palavra de Deus. Porque, irmão, tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Se a pessoa acredita, vai se cumprir as bênçãos. Se ela não acredita, vai se cumprir igual. Mas talvez o lado das maldições na vida da pessoa. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Deus não começa nada sem ver o fim já, porque Ele conhece todas as coisas dentro do tempo. Por isso que você olha para a palavra de Deus e como que Deus sabia, como que Deus sabe das guerras, como que Deus sabe como é que vai ser no fim, como que Deus sabe como que seria a última igreja na face da terra, como que Deus sabia, que escreveu na Bíblia que seria assim. Por que você acha que Deus sabia? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sim, porque Ele habita fora do cosmos, Ele habita fora do tempo nosso, Ele está fora do nosso tempo. Ele pode entrar aqui, mas Ele não habita nesse tempo, porque Ele não fica velho, amém? Mas Ele domina sobre todo o tempo. Só que quando Ele fez, Ele já viu tudo. Ele já viu as minhas atitudes, já viu as tuas atitudes. Então não há nada que eu possa fazer, só que nós estamos vivendo a novela, amém? Ele escreveu o roteiro, mas Ele não escreveu nada de ruim para nós. Ele deseja que todo homem seja salvo. Ele escreveu um caminho, mostrou uma porta, mostrou um alvo, e está mostrando as atitudes que temos que ter para atingir esse alvo, para chegar lá. Mas Ele já sabe, porque Ele nos conhece. Então Deus nunca perde batalha, porque Ele conhece todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Ele descansou,
Jesus disse, ele não descansou, ele trabalha até agora. Aí você diz, quem está falando a verdade, Deus Pai ou Jesus? Os dois. Porque quando ele descansou no sétimo dia, ele estava dizendo assim, quando chegar o sétimo dia, quando chegar o sétimo milênio, que é o sétimo dia, porque um dia para Deus é 1000 anos, então 7 dias é 7.000 anos, 6 dias 6.000 anos, para nós é ano 2026, mas para o calendário do começo até agora é final já do dia sexto, já está entrando quase no sétimo. Deus ainda está trabalhando agora, mas na verdade ele já fez tudo, porque está tudo escrito. Amém? Está tudo escrito, ele já sabe o fim. Mas quando Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, está dizendo que quando no nosso tempo nós invocasse a Deus, ele estaria lá. Diga glória a Deus. No nosso tempo nós pedia socorro, ele estaria lá. A nossa alma clamava e ele ouviria. Diga glória a Deus. Entenda que ele não escreveu assim, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse está lascado, esse eu vou abençoar. Ele não escreveu assim. Ele disse, esse é o caminho da bênção e esse é o da maldição. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da morte. Esse é o caminho do céu, esse é o caminho do inferno. Esse é o caminho da luz, esse é o caminho das trevas. Mas eu aconselho, ele disse, vocês que escolhem o caminho da vida, para que vivam vocês e os vossos filhos. Diga glória a Deus. Então Deus, ele deu a liberdade, é aí que entra a nossa liberdade, e ele está trabalhando ainda, porque ele está pronto a nos socorrer, a nos ajudar, e ele não nos deixou órfão, enviou o Espírito Santo para estar conosco, e o Espírito Santo está com a gente, e ele não deixou a gente no escuro, ele nos deu a luz da sua palavra, para que quando a gente fizesse as coisas entendesse. Discernir significa entender, saber o que está fazendo, saber onde está indo, saber onde quer chegar, amém? E é isso que Deus quer que a gente compreenda. A gente tem que chegar no céu. A nossa vida, se a gente honrar a Deus, a promessa é que Ele vai nos honrar também, amém? Agora, a coisa mais importante do que ser honrado nessa terra, é você entrar no céu. Isso é mais importante que você ganhar esse mundo todo aqui. Mais importante, a tua alma está segura lá na glória. Então, já que a gente está chegando ao final, e é por isso que ele entrou no descanso, porque um dia tudo vai descansar, porque um dia Satanás será preso, porque um dia o falso profeta, a besta, vai ser lançado, diz a palavra de Deus, numa prisão. Ali vai ficar Satanás por 1000 anos, esse é o sétimo dia. Só que Jesus, ele nasceu, e ele viveu até mais ou menos 33 anos, só que não se sabe o ano que ele nasceu, se foi exatamente no ano 1, ou 4 anos antes, ou 4 anos após, mas contabilizando por aí, está tão perto, que talvez ele volte até 2030, não que eu esteja dando data aqui, mas é só para ligar as pessoas, para verem, que pode estar mais perto que você imagina, e as pessoas não estão aí, porque a Bíblia diz que seria assim também. Então a Bíblia tem um monte de pista, mas quem tem que estar ligado é nós. Se ele vier, amém, mas ligado nós temos que ficar até a morte, amém? Se ele vier, amém, glória a Deus, eu quero que venha hoje, mas não adianta fazer como muita gente diz, amanhã eu me preparo, amanhã eu vou me ajeitar, um dia eu vou ser melhor. O dia é hoje, o arrependimento é hoje, a tomada de decisão é hoje. Eu vou ser um crente melhor, vou falar mais a verdade, vou andar mais na verdade, vou honrar mais a verdade, amém? Não aceitar, não dá para ir mais ou menos, dá para ir, sabe, mais ou menos, não, eu vou melhorar. A pessoa tem que colocar isso no coração, porque às vezes a gente não avança, porque a gente se acomoda, dizendo, não dá para melhorar, tá bom assim, mas será que tá bom para Deus? Porque Deus quer que a luz dele brilhe nessa cidade, amém? E ele não tem outra luz senão eu e você, senão nós e os irmãos de outras denominações, que estão servindo a Deus, que foram chamados. Então nós temos que ser essa luz que brilha. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Então o corpo entregue por nós,
Tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então esse pão simboliza o corpo de Cristo entregue, e ele disse para a gente fazer isso, lembrar do que ele entregou inteiramente a vida dele. Não é esquecimento, é lembrança viva do sacrifício. Tem que se lembrar que ele fez aquilo, e que isso é eterno, amém? Isso que ele fez é eterno. Isso que ele fez era a única forma ou fórmula de salvação. Não existe outro meio, não existe outro nome. Só ele é a porta, amém? Só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Então não desprezar isso é importante. O cálice é a nova aliança no meu sangue. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E esse cálice representa o sangue da nova aliança. Não é mais a aliança antiga da lei, mas a graça pelo sangue de Jesus. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Você é salvo como um presente de Deus. Você só tem uma coisa a fazer: honrar. Só uma coisa a fazer: honrar. Só uma coisa, porque é acreditar nele. Não existe uma fé sem uma obra que demonstre isso, amém? Não existe uma fé que demonstre isso. Não existe uma fé sem obras, porque se não existe uma obra, não existe uma salvação. Não, a gente não é salvo pelas obras, mas as nossas obras denunciam a nossa fé. Diga glória a Deus. Se as nossas obras for boa, de acordo com a palavra de Deus, então vai denunciar que a gente crê. Se as nossas obras forem ao contrário, irresponsável, dureza de coração, faz da sua maneira, não é fé. Não é a fé verdadeira, é religião. É religião. E a pessoa acha que a sua religião pode lhe salvar, e vai chegar lá na última hora, e vai dizer: mas era tão fácil ser salvo, e eu não fui, porque eu fui do meu jeito.